Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E o programa de hoje será dedicado a um assunto que vai se dividir em vários tópicos que provavelmente eu vou ficar enrolando e repetindo várias coisas diferentes, tentando fazer isso dar certo de alguma forma, mas basicamente vai ser referente a um assunto que eu abordo várias e várias vezes nesse programa de alguma maneira, que é a questão de manipulação, mas dedicado especificamente a um tipo de manipulação específica que eu acho que está ligado à história da humanidade, mas que eu acredito que ele não é bom, entendeu? Eu acho que é um negócio que fez parte da humanidade até aqui, mas eu estou sugerindo algo revolucionário, que a gente abdicar desse mecanismo de manipulação e quem sabe isso vai ser algo bom, então, né? E o outro assunto daí tem a ver assim, com uma característica assim de evolução de um ponto de vista assim filosófico, existencial, sabe, da sociedade, da humanidade, do progresso, para onde estamos indo, né? Então, esse aqui vai ser um programa assim totalmente assim hipotético, dedutivo, entendeu? Com um caráter de presunção de acreditar que eu já refleti ponto suficiente para ter o que falar sobre esses assuntos. Então, basicamente, se tu não ouviu a maioria dos outros programas que eu falei sobre esses assuntos, vai ficar ainda mais difícil tu digerir o que eu tô falando, porque pode parecer muita abobrinha sem fundamento, né? Mas agora, quem já ouviu todas as minhas caminhadas passo a passo, quem sabe pode apreciar um pouco mais o que eu vou tentar fazer aqui. Mas vamos lá, né? Vamos começar então com o mecanismo que eu quero, que vai ser o meu ponto focal de assunto desse programa, vai gerar em torno dele, é da opressão, né? O que que é opressão? Esse é o termo que hoje em dia está muito assim polarizado até, né? Tem muita gente que acha que tem uma pauta assim da esquerda também, mas independentemente disso, né, opressão é uma palavra que tem sentido claro assim no dicionário, que é basicamente tu diminuir alguém, né? Tu oprimir alguém, tu atentar contra essa pessoa, perseguir, humilhar, né? Seja fisicamente ou ideologicamente, entendeu? É oprimir. É uma coisa, um negócio que basicamente não tem como ser bom, de certa forma, sabe? Exceto aquele negócio do paradoxo, sabe? Da intolerância, que é tipo assim, oprimir o opressor, digamos assim, né? Mas de modo geral a gente considera assim, um ato assim, agressivo contra um grupo ou contra uma pessoa que seja, né? Então, a opressão. Então, o que eu comecei afirmando é o seguinte: eu acredito sim que a opressão é um mecanismo de manipulação que foi utilizado pela humanidade desde sempre, sabe? Basicamente, desde que a sociedade alcançou esse ponto que a gente considera assim, civilização, sabe? Eu acredito que uma parte importante do funcionamento da sociedade era a opressão. Quando eu digo parte importante, eu não quero dizer que seja fundamental, eu não quero dizer que era necessário, né? Mas eu não posso negar que existia, entendeu? Eu não posso negar que todas as sociedades que eu já tive contato, tipo, não contato eu pessoalmente, mas recebi informações de como ela se estruturava, toda sociedade que eu fiquei sabendo que existiu nesse mundo, ela sempre tinha algum mecanismo de opressão, e na verdade eram vários mecanismos de opressão, né? Desde questões relacionadas à religiosidade, mas não unicamente, mas também política, ideológica e de prática, sabe? E cultura. Basicamente sempre foi comum que os líderes, os imperadores, os reis e até hoje em dia os políticos, entendeu? Os primeiros ministros e presidentes usem de mecanismos de opressão, de táticas de manipulação específicas de opressão, que é o que? De diminuir as pessoas que eles controlam, sabe? É subjugar, é fazer com que essa pessoa não se sinta autossuficiente, que essa pessoa não se sinta capaz, não se sinta autônoma, entendeu? A gente viveu num mundo que a maioria dos líderes, eles não estimulavam o crescimento, pelo menos é assim que eu interpreto, entendeu? Considerando a conduta e a forma que essas pessoas viveram, isso não quer dizer que esses caras estavam o tempo inteiro agredindo sua população, entendeu? Por isso que eu falei que é mecanismo de manipulação. Essa opressão pode ser até de uma maneira, assim, não declarada, sabe? Eu vou dar um exemplo, assim, que eu já refleti bastante, que é a questão, assim, de sexualidade, sabe? Eu acredito assim que controlar como e quando que as pessoas vão ter relações sexuais, sabe? Proibir práticas de masturbação ou desincentivar práticas sexo de modo geral, eu acho que esse é um mecanismo de opressão muito forte, sabe? Deve ser uma maneira muito boa de controlar, porque praticamente toda religião, pelo menos as religiões que querem controlar a tua cabeça, assim e tal, eles te colocam regras sobre como e quando tu pode transar, entendeu? É uma coisa que eu acredito que deve ser uma forma realmente eficaz, entendeu? Se tu quer manter um poder sobre uma população, realmente deve pregar, assim, uma
certa, assim, de controle da sexualidade deles. Isso não quer dizer que eu tô defendendo a sexualidade restrita de qualquer forma, sabe, espalhar doença e procriação sem qualquer critério. Não é isso que eu tô falando, entendeu? Eu só quero te dizer que tu ordenar uma forma das pessoas terem uma vida sexual sem um fundamento que eu consigo entender como, assim, racional, lógico, se tu não conseguir me explicar de uma maneira psicológica por que aquela conduta sexual é adequada, ou no mínimo de uma maneira biológica, sabe, tu dizer assim, ter relações sexuais no intervalo de tanto tempo é saudável por isso, por aquilo. Eu nunca vi ninguém tentando defender isso, entendeu? A ciência nunca apareceu com uma vida sexual ideal até hoje em dia, entendeu? Eu não conheço esse tipo de forma de ensinamento. Só que agora, o que eu sei que não é ideal, pelo menos eu imagino que não é ideal, é várias das condutas sexuais que várias religiões assumem, entendeu? Várias religiões sempre na hora de controlar a sociedade, entendeu? De dizer como que as pessoas vão viver ou não. Uma parte importante do argumento deles era da relação, com relação à sexualidade. E deixando de lado um pouco de pegar nos pés das religiões, partindo até pra cultura, entendeu? As pessoas meio que sempre julgaram os outros por questões sexuais, sabe? Com quem que eles estão transando, se estão transando pouco ou muito, se estão transando com pessoas do gênero que elas concordam ou não, sabe? Estão transando com um parceiro monogâmico ou não, então as pessoas meio que têm esse caráter assim e tal. Então, pra mim, um dos mecanismos de opressão, claro, é esse negócio de tu querer controlar a vida sexual da pessoa, sabe? Querer controlar com quem ela vai transar, quantas pessoas que ela vai transar, em que momento que ela pode transar e que significado tem aquilo ali, né? Então, é o tipo de coisa que eu consigo ver, é o tipo de ferramenta recorrente que foi utilizada várias e várias vezes, né? E daí também, temos que passar por vários pontos para esse tipo de raciocínio tendo sentido, né? Aí vamos falar assim, então, claro que tem outras coisas muito mais explícitas, né? Eu já falei de alguns capítulos, tipo assim, intolerância religiosa. Eu não vou nem falar especificamente de líderes, imperadores, reis ou presidentes, ditadores, sabe? Que simplesmente utilizaram seu poder para ordenar ataques, chacinas, massacres a opositores políticos ou religiosos. Isso daí sempre aconteceu também, entendeu? De tempos em tempos, de alguns, não todos, mas alguns dos reis, alguns dos imperadores tinham esse caráter de perseguir até a morte opositores religiosos, opositores políticos, entendeu? Então, esse também é um tipo de opressão que é tão claro, tão escancarado que não tem nem pra ficar mostrando, né? É óbvio que tu matar pessoas que discordam de ti é uma forma clara de oprimir aquele grupo. Tu falar, olha só, se tu tiver essa opinião, se tu tiver essa religião, eu vou te matar. Só que isso deu uma opressão tão clara e tão escancarada que eu não tenho nem por que gastar meu tempo explicando por que isso daí funcionava de tal forma, né? Mas agora já gastei, já fiz isso, já. Desculpem, gente, desculpem por ter falhado com aquilo que nem deveria ter feito. Mas então, a questão assim de. Como é que é mesmo que eu tinha pensado no termo e agora falhou? Vamos lembrar. O negócio das massas, como é que é mesmo? Massa de manobra, isso mesmo. Massa de manobra, a famosa expressão que as pessoas falam sobre isso daí. É outra coisa que eu acredito que sempre fez parte da sociedade e hoje em dia a gente tá no momento que a gente pode começar a não ter mais, tipo assim, não que não vai ter e não que vai ser da noite pro dia, gente, mas eu quero dizer que hoje em dia, historicamente falando, ou pelo menos antropologicamente falando, eu acredito que hoje é um momento da história que é mais fácil, ou não digo mais fácil, mais possível, né? Não vou nem dizer provável, vou dizer possível da gente conseguir se ligar nisso. Mas massa de manobra é basicamente o seguinte, não? É pessoas que não têm informações referentes à administração, à gestão, à forma de organização de um estado, de um império, de uma nação, entendeu? E daí eles são manipulados, eles são sugestionados a acreditar em coisas simplesmente recebendo parte das informações, entendeu? Isso é massa de manobra, sabe? Que as pessoas meio que polemizam esse termo, acham que é meio que querer diminuir os outros, mas, cara, é um exemplo fácil de entender, entendeu? Historicamente falando, considerando que as pessoas não tinham acesso a qualquer informação senão aquelas fornecidas pelas suas próprias instituições governamentais, seja os seus reis que mandavam os caras passar as notícias, ou as igrejas que passavam seus próprios sermões para as pessoas, sabe? Igrejas não, religiões variadas, entendeu? Que passavam os sermões para as pessoas. Então, as pessoas recebiam aquela informação, considerando que provavelmente eles não tinham uma opinião contrária, a chance deles ouvir aquilo lá e pensar, bom, é assim que funciona, entendeu? É muito alta, entendeu? Isso é a massa de manobra. Agora, trazendo para 2022, essa questão de massa de manobra é muito diferente, entendeu? É uma questão muito mais, assim, condicionada, sabe? A pessoa se acostumou a estar nessa posição de ser uma massa de manobra, porque exige esforço não fazer parte desse grupo, entendeu? Essa é outra realidade. Na minha opinião, hoje em dia, no Brasil, em 2022, a maioria da população se enquadra como massa de manobra, entendeu? A maioria da população brasileira, quando se trata de assuntos políticos,
eles não tomam decisões baseadas em um amplo estado, refletindo sobre vários escopos diferentes do que é uma administração de um país, sabe? E várias partes que tem que refletir, tem que gastar energia, tem que ficar tipo assim, pô, por que as coisas estão do jeito que estão, sabe? E eu não tô falando isso para diminuir, para julgar, para recriminar. É para constatar um fato. Eu não acredito que a maioria das pessoas do nosso país façam uma análise mais aprofundada da situação política por várias questões, entendeu? Não é diminuindo, não é querendo falar que essas pessoas são burras ou aquilo outro. Mas elas se enquadram nesse ponto de massa de manobra, entendeu? Que eles são condicionados a acreditar nas coisas por causa de parte das informações que eles estão recebendo e é isso aí, entendeu? Então isso daí é uma massa de manobra. É um grande grupo de pessoas que é sugestionado baseado no que o próprio governante está dizendo. Se o governante está falando tal coisa, eles meio que, tá bom, vamos nesse daí, entendeu? Só que, né, o que acontece hoje em dia também é que a massa de manobra não é mais tão centralizada, entendeu? Eu disse que a maioria das pessoas são massa de manobra, mas eu não acredito que elas são massa de manobra para o político, o governo atual. No caso, tipo assim, não falando do nosso presidente Bolsonaro, sabe? Eu não acho que a maioria da população é massa de manobra do Bolsonaro. Eu acredito que existe uma parte do nosso país que é massa de manobra do Bolsonaro, que independentemente do que ele falar, é o que aquela pessoa vai refletir, e o resto ele nem vai se dar o tempo de ponderar, de questionar, de perceber onde é que tá a responsabilidade ou não do mito ali naquela jogada, sabe? E vai para outros lados, deu. Tem massa de manobra de vários partidos. Opa, desculpa. Tem massa de manobra de vários partidos e várias questões, várias ideologias, entendeu? Então, a maioria das pessoas, para mim, nesse ponto, são massa de manobra, entendeu? Para tu não se classificar como massa de manobra, tu realmente tem que fazer uma reflexão mais aprofundada. Tu tem que ter múltiplas fontes, múltiplos dados, tem que levar em consideração vários pontos, várias coisas. E daí também, e quando tu faz esse tipo de reflexão, tu vai acabar vendo que, infelizmente, a máquina política opressora, ela é muito bem estruturada para não ter soluções fáceis, entendeu? A máquina política é estruturada de uma maneira que ela vai nos oprimir, que ela vai nos sugar, ela vai nos esmagar, entendeu? Ela vai fazer com que nós nos sentimos insatisfeitos, insuficientes, irrelevantes, entendeu? Ela vai estimular um sentimento de egoísmo, de cinismo na população, sabe? E eu acredito que ela é assim desde sempre. E daí agora eu tô falando assim, de um ponto de vista filosófico para o mundo inteiro, entendeu? Eu tô abrangendo os governos todos que existiram até o presente momento, sabe? E daí, quando eu digo todos, não quer dizer necessariamente todos. Pode ter tido alguns raros momentos que alguns líderes, alguns governantes, algumas figuras de poder estavam administrando sobre um outro viés, um viés de crescimento, um viés de esclarecimento, um viés de informação, de passar doutrina para as pessoas, não de uma forma assim dogmática, de uma forma de querer manipular e controlar e oprimir eles, mas passar informações e permitir que as pessoas fossem autônomas e autodidatas. Mas eu acredito que, dado os dados que a gente tem, as informações que a gente tem e os registros históricos que a gente tem, eu acredito sim que a maioria dos líderes, a maioria dos governos, a maioria dos impérios que já se estabeleceram no mundo, eles eram feitos por esse viés da opressão, entendeu? Os reis, os imperadores, os presidentes que estavam aí, eles estruturavam o regime deles numa forma de aterrorizar a população deles mesmos, entendeu? Manter a população insegura, com medo, sabe? E, né, falando especificamente do Brasil, mais essas outras coisas que eu destaquei, sabe? O egoísmo, o cinismo, entendeu? Mas as outras coisas meio que estavam espalhadas por aí, sempre fez parte dos regimes dos governos, entendeu? E por isso que eu tô falando que eu tô sugerindo algo revolucionário, porque, tipo, o ponto é, se eu considero que tudo que foi feito, tudo não, mas a maior parte da história humana, da civilização humana, sabe? Desde que a civilização humana começou a se reunir em grandes grupos e construir cidades e fazer idiomas e construir culturas. Desde que a sociedade humana fez tudo isso daí, sabe? Dos últimos 8.000 anos para cá, digamos assim, eu acredito que a maior parte dos líderes, a maior parte das pessoas que tomaram as grandes decisões, que influenciaram os grandes rumos da sociedade com seus poderes de manipulação e opressão, eram pessoas que faziam isso de uma forma que não era muito legal. Então eu tô constatando que a humanidade só chegou até aqui graças à opressão, entendeu? Só que, né, a parte minha que é revolucionária nessa parada toda, eu tô dizendo para as pessoas que estão me ouvindo aqui que eu acredito que é possível a gente alcançar ainda mais se a gente não viver numa sociedade que é envolvida por opressão, entendeu? É uma reflexão também pragmática, extensiva, que para eu defender ela eu tenho que discutir sobre vários assuntos que eu já discuto regularmente, entendeu? Então, tipo assim, isso aqui que eu estou expondo nesse programa é basicamente uma tese minha que engloba tudo que eu já falei em todos os programas sem contexto até aqui, sabe? É realmente uma convicção pessoal enraizada, muito refletida, muito ponderada e que ainda está em construção, mas, sabe, eu acredito sim que o nosso mundo tá nesse estado que eu acredito que não é ideal por falta de intenção mesmo, sabe? Eu acredito que
nossos líderes, nossos governantes, e daí, tipo assim, isso daí, pra eu justificar esse raciocínio, tem a ver com várias coisas que eu falei, assim, entendeu? Eu já falei que eu acredito em dualismo nessa realidade, sabe? Eu não acredito que as pessoas são necessariamente, tipo, não é todo mundo assim bom, todo mundo quer fazer o bem de sua forma. Tem gente que não tá necessariamente se importando em fazer o bem, entendeu? Tem gente que tá muito mais preocupado consigo, com o seu sucesso, com a sua imagem, com o seu poder, e é o que a gente vê com esses líderes, sabe? A ideia de que essas pessoas que sempre tiveram no poder tomavam decisões pensando no crescimento, no desenvolvimento, é um absurdo, entendeu? Pode ter tido gente que no meio do caminho fazia isso, mas vários desses líderes não estavam ali para isso, eles estavam ali só para oprimir. Só que o ponto é que mesmo só querendo oprimir, dominar e tomar espaço, tomar riqueza e pegar as coisas dos outros para si e controlar a sua população na base do terror e do medo, ainda assim na base disso a sociedade conseguiu chegar até aqui, entendeu? Então o ponto é, mesmo a sociedade se abusando, se escravizando, se matando, se torturando, se perseguindo, se oprimindo, ainda assim a gente conseguiu progredir, entre aspas, entendeu? Então, né, para eu querer falar que é o outro lado, que é o outro ponto, eu tenho que ter várias convicções, entendeu? Então é isso aí, entendeu? Agora eu já voltei a repetir um negócio enquanto eu tava dando a explicação do dualismo, né? A outra coisa que eu acredito, assim, que tem a ver com... Tipo, entra bem naquela questão, assim, quando eu fiz aquele programa de transtorno de personalidade narcisista, abriu muito meus olhos para isso. Eu vou fazer aqui um exercício de empatia com vocês, entendeu? Isso aqui não é algo que eu tenho comprovação. Eu não tenho dados, eu não tenho como provar que é assim que funciona. Mas parem e pensem. Se naquele programa que eu expliquei, se vocês quiserem pesquisar também, façam uma pesquisa separada, dizem que as duas formas mais prováveis de alguém desenvolver uma personalidade narcisista, que é alguém que é muito obcecado por si, não tem empatia, não pensa nos outros, o resto do mundo é só uma coadjuvante na história dele, sabe? É alguém que não pode reconhecer erros, que não pode voltar atrás. Para alguém se tornar assim, os dois jeitos mais fáceis de acontecer isso é a pessoa que tem uma vida que foi muito cheia de sofrimento e humilhação e um monte de coisa que fez ela se sentir mal e ela tem que conseguir se proteger disso de alguma forma, sabe? Isso na parte da infância dela, no caso, né? Ou então uma criança, um jovem que foi muito mimado, ele sempre foi tratado como melhor e nunca foi reconhecido como alguém que podia cometer erros, e essa pessoa nasceu extremamente soberba e distante da realidade, que uma pessoa cresce quando ela recebe críticas como eu e tu recebemos, entendeu? Então, pensa então o seguinte, essas são as duas mais formas de alguém, são as duas formas mais comuns de alguém virar narcisista, e pensem que as pessoas podem ser narcisistas a história inteira, entendeu? Não é porque agora a gente está tendo a capacidade de interpretar e entender como é que funciona a mente humana e conseguir diagnosticar essas pessoas. Historicamente, essas pessoas sempre existiram. Então, tipo assim, peraí, se a pessoa foi humilhada e sofreu, bom, até onde eu sei, a humilhação e o sofrimento fez parte da história humana, entendeu? Então, pessoas que viveram no passado podem muito bem ter tido vidas horríveis de tragédia e sofrimento que levaram elas a se tornar narcisista. E ser mimado é a mesma coisa. Imagina, tipo, qual a chance de um faraó, qualquer um dos faraós que existiu, sabe? 100% dos faraós que dominaram o Egito. Qual a chance de qualquer um deles não ser um narcisista? Tipo, se todos eles eram tratados desde o berço como sendo um deus, como sendo uma entidade superior, como sendo alguém acima dos outros seres humanos. Todos os faraós eram narcisistas. Isso vale para a maioria dos reis, a maioria dos imperadores. Eu não vou desconsiderar, tipo, as exceções, sabe? Eu realmente gosto de acreditar que no meio dessa história trágica pode ter tido gente que tinha uma consciência acima do seu tempo. Eu vou até entrar no ponto de contracultura também sobre isso, sabe? Que é um ponto que é interessante, né? Mas, então, realmente gosto de acreditar que na história da humanidade existiram imperadores interessantes, existiram reis interessantes, no caso, tipo, pessoas que pensavam realmente em progredir o povo deles. Mas agora, considerando o jeito que eu entendo a mente humana hoje em dia, sabe? Eu não tenho por que acreditar que a maioria dos reis, imperadores, faraós, líderes políticos, religiosos do mundo necessariamente pensavam nos outros, entendeu? Tipo, a grande maioria desses caras deve ter sido narcisistas, para não dizer psicopata, sociopata, esse tipo de gente, sabe? Então, né, outra coisa que me faz acreditar que a gente passou, a nossa história foi cheia assim, foi cheia dessas figuras, cheia desses capítulos. Daí, entrando no bagulho de contracultura, que eu acabei de mencionar esse assunto, o que é a contracultura, então? Eu já vi algumas pessoas fazendo umas análises do presente para o futuro, falando que vai rolar. A tendência do mundo é se tornar uma nação global, unificada, cosmopolita, sabe? A famosa história da globalização, que já está acontecendo faz tempo, né? Mas eu quero dizer que as pessoas acreditam que um dia a globalização vai se tornar mais aceita, entendeu? Tipo, hoje em dia, acho que todo mundo concorda que nós sabemos o que acontece, tipo assim. Quer dizer que as pessoas têm maior possibilidade de saber o que acontece ao redor do mundo, sabe? Não é que nem antigamente que simplesmente não tinha como tu saber como é que viviam as outras pessoas. Hoje em dia, se tu quiser saber como é que é a vida no Japão, como é que é a vida na Índia, como é que é a vida em diferentes pontos da África ali e tal,
tu pode fazer, tu pode pesquisar e tu pode encontrar essas coisas, claro. Só que agora tem o seguinte, eu também não posso dizer que a gente ter tido essa possibilidade desse acesso, desse esclarecimento, entendeu? De descobrir como é que funciona a vida desse pessoal todo, tenha feito com que hoje em dia nós sejamos um mundo mais globalizado, sabe? Eu acredito que ainda existem todas as barreiras culturais de sempre, e o meu ponto é que eu acho que elas sempre vão existir. Talvez elas se estreitem, talvez a gente vá diminuir algumas coisas que eu espero que a gente diminua ainda, sabe? Tem várias coisas, até aqui dentro do Brasil, eu vou nem falar fora do Brasil, tem até coisa dentro do Brasil que eu quero mudar, então fora do Brasil tem várias outras coisas que eu quero mudar também. Só que o ponto é que eu sei que eu não acredito que para começar nunca vai ter essa unificação global, sabe? Nunca vai existir um mundo que, tipo assim, realmente existe essa grande aprovação, sabe? Eu realmente acho que é o tipo de pessoa que tá achando que, tipo assim, porra, é a tendência, é o que vai acontecer, tem que realmente ter que estudar mais história e entender que, tipo assim, cara, nem em grupos menores esse tipo de unificação acontecia, sabe? Qualquer civilização que alcançava a casa dos milhares já começava a se dividir, sabe? Tipo, os grupos só eram realmente unificados, só existia uma capacidade das pessoas se unirem todas sobre a mesma bandeira, sobre a mesma causa, sobre a mesma ideologia, quando eram grupos seletos de 5, 10, 15, 20 pessoas, tá ligado? Talvez até mais que isso, eu não sei, eu não tava lá pra saber quando que começou a dar merda, mas eu quero te dizer, sempre que estoura uma civilização, tá ligado? Começava a aparecer vertentes, começava a aparecer outras opções, outras opiniões, sabe? Tudo começava a se ramificar. E depois rolava pancadaria, rolava briga, rolava guerra, e era o processo natural, entendeu? Eu acredito que a gente pode caminhar para um grupo civil, um mundo muito civilizado, que até hoje em dia a gente dá para dizer que a gente está mais civilizado do que a gente já foi, sabe? Hoje, provavelmente, ainda considerando as guerras, os combates armados que ainda acontecem, os confrontos de nível bárbaro que rola no mundo ainda hoje em dia, ainda assim eu ainda acho que deve ser o ponto da história que tá rolando em menor quantidade nesse momento, sabe? Então eu consigo imaginar que o mundo mais civilizado seja o futuro, sabe? Só que eu não acho que vai ser assim, tipo, daqui a 50 anos todo mundo vai ter concordado ideologicamente, politicamente, culturalmente, e nós sejamos todos parecidos, sabe? Isso não vai acontecer, inclusive até para outras coisas que eu vejo os caras, para quem já viu eu fazendo recorrentemente aquela crítica das pessoas que subestimam a realidade, que acreditam que a tecnologia vai assimilar tudo, sabe? Outra razão que me faz ter convencido disso é justamente essa questão das contraculturas, que o que é isso, sabe? É outro fenômeno cultural que, tipo assim, por que o mundo... Por que eu acredito que o mundo é essa força essa questão de dualidade, as forças ficam girando, a roda da vida fica em ciclo e sempre fica trocando, rolando uma alternância de poder por causa dessa questão de contracultura. Toda pessoa que nasce numa cultura, ela não está necessariamente automatizada a abraçar aquela cultura, sabe? Sempre tem a grande chance de que quando tu está recebendo influências para gostar de algo, para perseguir algo, para querer algo, por algum motivo, cara, aí eu não sei se é só psicologicamente, entendeu? Se é espiritualmente, se é outra questão além da minha compreensão, mas é que é documentado que em todas as culturas e todos os momentos da história da humanidade, entendeu? Sempre tem gente que nasce numa cultura, inserida numa religião, numa doutrina, numa forma de ver o mundo, entendeu? Numa forma de se organizar em sociedade, e aquela pessoa não se adequa, sabe? Isso daí deve ter sido em todos os momentos, por isso que eu falei que eu não duvido que por alguma razão ou que outra tenha tido algum rei, algum imperador, algum faraó com bom senso, sabe? Alguma pessoa no meio dessa história toda que tenha tido um coração decente nessa jornada inteira, porque tem essas questões de contracultura, sabe? Assim como gente que nasceu numa cidade escravagista conseguia notar que estava errado, sabe? Gente branca que nasceu lá e pensava assim, peraí, será que é assim que deveria funcionar o mundo? Entendeu? Então, tem várias coisas, sempre acontece assim, entendeu? Assim como eu que nasci nos anos 90 e cresci nos anos 2000 ali, várias das coisas que eram mais comuns no meu tempo, eu nunca me compactuei, entendeu? Nunca abracei questões sexistas, entendeu? Machistas, falando mais especificamente, e a pauta homofóbica e várias outras questões, entendeu? Várias coisas que a sociedade quis normalizar pra mim, eu não normalizei, e eu sei que eu não sou o único, não, mas eu também sei que eu não sou todos, sabe? Então, mas essa questão da contracultura é real, sabe? Então eu acho que vai ser real pra sempre. Eu não duvido que daqui, tipo, se algum dia a maioria da sociedade começar a se focar em tecnologia, se focar na vida virtual,
com certeza vai se fortalecer os movimentos fora das redes, sabe? Eu não duvido que daqui a 20 ou 30 anos eu tenha mais pessoas que sequer mexem no celular, sabe? Eu não duvido que daqui a 20 ou 30 anos tem pessoa que vai crescer e vai falar, quer saber, eu não vou nem mexer nisso daí porque é um negócio que todo mundo faz, é tão comum, entendeu? Não é que nem a gente foi pego naquela geração que tava conhecendo isso como novidade, mas agora vai ter crianças que vão estar nascendo que vai ver, tipo assim, por todos os velhos usam, todo mundo usa essa merda, eu não vou fazer parte dessa bosta, tá deixando eles burros, tá deixando eles alienados, sabe? Por quê? Porque é o que acontece, cara. Várias crianças, vários jovens têm um alto poder de questionar a realidade daquela maneira, sabe? Por quê? Por causa do mecanismo de manipulação. Agora eu consegui ligar tudo e vou poder... Porra, ainda bem, tá? Consegui salvar aqui esse programa, sabe? Finalmente eu fiz essa ligação entre os jovens e as crianças, esse lance da opressão e poder articular bem e mais uma vez elaborar, porque eu acredito que o mundo funciona dessa forma, mas a gente pode acreditar que as coisas podem mudar e pouco a pouco. Então, antes de partir para esse lance dos jovens, eu vou atar com uma situação que eu ia fazer um esclarecimento a respeito da minha visão sobre como a governança brasileira opera e funciona e acabei deixando de lado. E fui para outros assuntos, né? Mas eu quero dizer que, sim, sem querer englobar toda a história do Brasil, porque simplesmente, assim, o Brasil, assim, como quando começou o processo de colonialismo, sabe? Que antes era um império e depois virou uma república. Então, sem querer englobar toda essa parte, vamos só pensar assim na história do Brasil República, que se não me engano foi em 89, né? Praticamente depois que tinha abolido a escravidão, pelo menos no papel. Então, né, nesse período ali, 1889, deixa eu esclarecer isso, tá bom? Então, vamos pensar na história recente do Brasil, né? Os últimos 120, 130 anos, assim, o Brasil República. O que eu acredito que foi estruturado, qual foi o regime de poder? Em primeiro lugar, a proclamação da República não foi uma proclamação da República, né? Foi um golpe também, foi o milico falando que, assim, bom, esse cara aqui, o imperador, acho que, eu nunca me lembro muito bem os nomes desses caras, porque, tipo assim, não é muito importante pra mim o nome, né? Eu esclareci isso, mas o importante é o que aconteceu. Mas, né, o cara que acho que era o Dom Pedro, que foi o cara que proclamou a República, né? Ele proclamou a República, mas basicamente ia ser uma monarquia ainda, entendeu? Só que ele não tava respondendo mais a coroa de Portugal, e ele ia ficar, bom, agora vou mandar aqui. Aí eu lá, um ano depois não, mas... Né, nesse momento daí tal, rolou a proclamação da República, nesse período histórico, digamos assim, através de um golpe militar, que o milico falou assim, não, vai se fuder, agora o Brasil vai virar uma república e não vai ser mais assim, regida por reis, não vai ser mais uma questão de monarquia. Entendeu? Foi um golpe, se isso foi bom, se foi ruim, se teria sido melhor ou não, a gente nunca vai saber a diferença real de que teria sido a gestão. Mas foi um momento claro assim, na formação do nosso país enquanto república. E daí o que foi acontecendo desde esse período de lá pra cá? Pô, teve outros 2 golpes militares, né? Getúlio Vargas deu um golpe militar, depois da década de 60 teve outro golpe militar. Então o Brasil recentemente, tipo assim, olha, a nossa república ela é muito estranha, ela ainda não é bem uma república, entendeu? A nossa proclamação da república não foi feita pelo povo, não foi feita, tipo assim, a população que era liderada por um rei, por um monarca, não foi eles que assumiram o poder e disseram agora nós somos uma república. Foi simplesmente uma mudança de poder interna, sabe? Foi um cara que ele assumiu o poder, em vez dele se chamar de rei, ele ia se chamar de presidente. Foi isso que aconteceu, sabe? A gente passou por esse processo, a nossa democracia recente, a nossa democracia moderna, no caso, é muito recente, entendeu? A primeira eleição foi ali, eu não tenho certeza agora se é começo dos anos 80 ou final dos anos 70, mas a eleição Lula contra Collor, sabe? Depois que tinha acabado o período da ditadura militar ali e tal. Então ainda é um processo muito recente, só que essa máquina estatal, cara, na minha opinião, ela não é tão diferente do que ela era, entendeu? Eu acredito que, tipo assim, em questão assim, de descendência das pessoas que realmente têm poder, das pessoas que realmente têm dinheiro, das pessoas que realmente têm influência, das pessoas que realmente estão pro lado de dentro do nosso país e conseguem fazer gestão estrutural da parada, eu ainda acho que a gente é liderado por uma minoria rica, tipo, que são descendentes, ou se não são descendentes, são gente que tinha ligações e depois assumiram o poder de gente que estava aqui no poder desde antes do Brasil se tornar uma república. Vocês estão conseguindo compreender a minha linha de raciocínio? Então, eu acho que o nosso país, o nosso governo, como estrutura estatal, ele foi estruturado de uma forma para manter um pequeno grupo de gente que já geria esse país há muito tempo, que eles tinham a centralização dos poderes, dos recursos, eles tinham mais terra, eles tinham mais dinheiro, e eles conseguiram fazer de uma forma que o nosso país não houvesse uma ruptura de uma centralização de poder. E quando eu tô falando isso aqui, eu não quero nem dizer assim daquela velha história do Brasil ter
país fragmentado. Mas, sim, em várias questões é muito impressionante que uma extensão, um Brasil tão grande, um país tão grande quanto o nosso nunca tenha havido rupturas. Já aconteceu em outros países, mas, por exemplo, nos Estados Unidos rolou aquele lance da federalização, que é os estados terem mais autonomia e eles conseguirem tirar o poder de centralização do governo federal deles. E não que eu não acredite que não haja, mas eu teria que fazer um programa mais dedicado para os Estados Unidos, com uma teoria diferente, porque o jeito que eles funcionam lá é diferente daqui, entendeu? Mas eu acredito sim que há uma centralização de poder nos Estados Unidos maior do que as pessoas acreditam, sabe? Eu acredito que a democracia deles é menos transparente do que as pessoas gostam de imaginar que é. Mas aqui no Brasil, então, isso daí não existe, entendeu? O governo federal conseguiu manter-se do mesmo jeito que era basicamente desde a época da coroa, sabe? Eles conseguiram manter o poder centralizado, eles conseguiram manter essa gestão e esse poder, essa questão dos recursos, eles conseguiram driblar reformas agrárias, sabe? Eles conseguiram eles conseguiram driblar reformas tributárias, eles conseguiram, cara, várias coisas que outros países similares ao Brasil, os governantes tiveram que fazer, o nosso nunca foi obrigado a fazer, entendeu? Então eu acredito que estruturalmente falando, cara, a nossa máquina, ela é assim, ela é opressora, sabe? O governo brasileiro, sabe, independentemente do governo que tá agora e o governo que foi nos últimos 20 anos, sabe? A estrutura estatal foi estabelecida e foi criada e ela foi maquinada de uma forma que não é simplesmente assim, tu vai mudar uma peça e tu vai estragar o jogo dele, sabe? Tipo assim, eu vou trocar o presidente e agora o Brasil vai funcionar de uma maneira que não oprime a população. Não, entendeu? Porque os nossos tributos, as nossas taxações, o deixar de taxar, sabe? A nossa centralização de renda, a nossa centralização de poder, basicamente é um monopólio oligárquico que está estabelecido no nosso país e mantém-se muito centralizado, sabe? E pra quem não acredita em mim, a gente vai ter que fazer uma pesquisa extensiva, sabe? Não adianta nem ficar dando exemplos aqui. É vocês que têm que pesquisar todo o passado histórico e de questão de influência e decisões, quais foram as figuras importantes, quais mudanças estruturais, e eu não consigo ver essa estrutura funcionando para desenvolver o povo, entendeu? Eu não consigo olhar para essa máquina estatal que é o Brasil, olhar para ele, refletir sobre a forma que esse país era gerido, foi gerido, continua sendo gerido e pensar assim, olha, realmente eu acho que esse governo aqui tem uma estrutura de desenvolvimento popular, sabe? Tem um projeto a longo prazo para tornar o nosso país, sabe, mais autônomo e com as pessoas vão deixar de ser manipuladas, as pessoas vão deixar de ser massa de manobra, as pessoas vão deixar de ser oprimidas, sabe? Então eu acho que a agenda do nosso governo, sabe, ainda é de criar o brasileiro com sensação de opressão, com toda aquela descrição daquelas coisas que eu falei para você, sabe? Eles querem que nós tenhamos muitos desejos, muitas ambições, eles querem que nós sintamos, eu não sei se estaria muito certo, mas ele quer que a população sinta que ela possa adquirir certas coisas, mas ao mesmo tempo que a gente não pode realmente, sabe, por causa de várias limitações burocráticas e também do jeito que os impostos são cobrados, sabe, o sucateamento dos serviços públicos, que assim, é maravilhoso que eles existam, mas é muito ruim que eles sejam sucateados, sabe, a questão de educação, que eu já destaquei, Rio Grande do Sul tem o piso salarial mais baixo de todos, entendeu, os professores do estado do Rio Grande do Sul são os piores pagos de todo o Brasil. Isso daí é um negócio que, apesar da gente saber de ser escancarado na nossa cara, é assim que a estrutura funciona e ninguém meio que faz nada a respeito, sabe? E por isso que eu falei das maquinações estatais. Olha só, desde que eu nasci, eu estudei em escolas públicas de 2001 até 2012, mais ou menos ali, tá? Porque eu rodei 3 anos no ensino médio, eu fiz 4 anos no ensino médio, então 8 mais 4 dá 12. Foi 12 anos, então acho que foi 2013 meu último ano de ensino. Sabe? Eu sempre estudei em escolas públicas, sabe? Fiz meu ensino fundamental inteiro num colégio aqui do meu bairro, na Lomba do Pinheiro, que é um bairro periférico, sabe? Que atendia pessoas de comunidade pobre e tudo mais. E depois disso, eu fui para um colégio que também era público, também era do estado, que era o Nelson Montanha, que fica mais na região mais central aqui da cidade, né? E o meu último ano, eu fiz num colégio chamado Pedro Pereira, que eu tava já cursando um EJA, eu já era repetente, já tinha ao todo repetido 3 anos no ensino médio, uma vez no primeiro, 2 vezes no segundo, e daí eu fui fazer um EJA, porque eu já tava com 18 ou 19 anos nesse processo daí, fui fazer um processo de EJA, não passei no EJA, mas daí eu me formei no Enem daquele ano, que naquela época, isso era 2013, se eu não me engano, sabe? Eu sei que era Dilma, que era presidente ainda, naquela época eu consegui o certificado de ensino médio através de uma prova do Enem, e foi assim que eu finalmente concluí, sabe? Mas, né, não, a resposta é que eu não ia pro colégio, sabe? Assim, como é que tu rolou no EJA? Eu não ia pra aula. Eu já tava de saco cheio desse sistema de ensino. Mas depois eu tenho que fazer um programa só sobre isso, né? Mas daí voltando. O que eu quero dizer é que, na minha opinião, entendeu? O serviço de ensino público é sucateado. Não unicamente por causa da minha experiência, entendeu? Por causa de outros relatos, por causa de outras opiniões, por causa de outras situações. Eu sei que muda de coisa para coisa. Eu sei que escolas municipais aqui em Porto Alegre diziam que tinham uma qualidade melhor. Mas escolas públicas, cara, era sucateado, entendeu? Eu sempre vi um ambiente salubre, sabe? De falta de material, falta de
funcionários, e depois que eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo, falei, porra, claro que ninguém não tinha funcionário, claro que não tinha material, o Estado sucateia, sabe, sempre tem uma desculpa, sabe, olha só, em questão de governamental, todos esses anos daí praticamente foram o PT, né, em questão do governo presidencial, no caso, sabe? Entre 2001 e 2013 foi os governos do PT, só que eu sei que o Estado era do PSDB, acho que sempre foi do PSDB, sabe, eu não me lembro qual foi a última vez que alguém que não foi do PSDB que foi eleito aqui no Rio Grande do Sul, né, e eu sei que no meio desse caminho sempre vai ter um monte de desculpa, sabe, o governo do Estado vai dizer que a Brasília não tá mandando dinheiro, Brasília vai dizer que mandava dinheiro e o dinheiro do Estado tava, e o governo do Estado estava desviando, mandando para outros lugares. Olha, eu sei muito bem como é que funciona essa estrutura, porque ela acontece no Brasil inteiro. Eu tô ligado como é que funciona. É por isso que a máquina estatal funciona dessa forma, entendeu? É justamente por isso, é para manter esse regime que nada funciona, que tudo é sucateado e as pessoas não conseguem entender o que tinha que fazer e eles ficam falando com o negócio de votar, votar, votar. E não que o governo não tenha passado por nenhuma mudança, mas é que tá também. Coisas boas, coisas ruins que acontecem num governo não é mérito ou demérito por causa de presidente, entendeu? Porque, tipo, não é o presidente que tomou aquela decisão e fez acontecer, cara. Se tá acontecendo uma obra, se tá acontecendo alguma coisa ali, é porque naquele momento a maioria do parlamento decidiu que aquilo lá poderia acontecer, sabe? E essas decisões, na minha opinião, raramente são tomadas acreditando que, tipo assim, essa é a melhor decisão pro povo. Na minha opinião, quando leis passam ou deixam de passar, eles acreditando que esse é um mecanismo de opressão eficiente naquele momento, sabe? Tipo, essa é uma medida que vai ajudar a manter a população num estado que, na minha opinião, é de inércia, sabe? Se vocês não conseguiram entender parte do discurso, tipo, parte mais profunda do discurso que eu estou destacando, é que eu acho realmente muito estranho que o Brasil seja um dos pouquíssimos países que nunca teve verdadeiras, tipo assim, revoltas. Não que nunca tenha tido, teve revoltas, mas quase sempre foram contidas. Quase sempre não, sempre foram contidas. O Brasil foi excelente em evitar que houvesse revoltas, foi excelente em evitar que tanto o país se partisse em vários países ou simplesmente descentralizasse o poder, sabe? O nosso Brasil sempre conseguiu conter as revoltas populares, sabe? Que várias vezes não eram tão populares assim, várias vezes já era de uma classe média, às vezes não, às vezes era de gente pobre da base mesmo, que tentava se revoltar. Então eu quero dizer que, cara, é impressionante, sabe? Eu vou dizer pra vocês assim, o Brasil tem um mérito nesses todos, e, infelizmente não é para nós o povo, é para nossos governos filhos da puta, entendeu? Mas eu acho que o Brasil conseguiu desenvolver a máquina estatal mais opressora e manipuladora de todo mundo. Realmente, eu acho que os brasileiros conseguiram, e até hoje em dia eles continuam trilhando um caminho que eles conseguem, tipo assim, ó, eles conseguem extrair o máximo da população brasileira sem se tornar deliberadamente uma ditadura, mas conseguindo instaurar na cabeça da população que qualquer volta de reforma popular não é correta, e eu acredito que está muito instaurado, sabe? Eu acredito que não tem qualquer chance, né? Porque, pessoal, esse negócio de revolta popular é um negócio que aconteceu, faz parte da história do mundo, entendeu? Tipo, tanto assim, da própria Revolução Francesa, que eles não eram nem colônia, era só contra um rei, sabe? Foi só a população. E eu também não sou especialista, não sei quais dessas revoluções foram motivadas por interesses de outros, sabe? De outras classes sociais que não eram necessariamente pessoas pobres. Mas a ideia de gente da base da sociedade ter que se revoltar e ter que, tipo, entender, cara, a estrutura tá fodida, a estrutura tá torta, a estrutura não é feita pensando em desenvolver a base, não é feita em fazer com que os pobres tenham acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança, não é feita para permitir que nós sejamos autônomos e tenhamos um pensamento crítico, não é feita para fazer com que a gente persiga as coisas ao máximo, não é feita para fazer com que a gente ascenda socialmente, culturalmente, não é feita para criar pessoas fodas, cara. Nosso país não é estruturado, não é feito, as leis, o jeito que essa máquina opera, não opera pensando no crescimento individual e coletivo dessa nação. Para mim, ele opera pensando em oprimir, em manipular, em manter a gente na base e achar que a única coisa que pode ser feita é umas mudanças extremamente paliativas, extremamente baixas, sabe? E eu acho isso, que eu falei, realmente fascinante, porque conforme tu vai olhando, cara, tu vai ver uns passados históricos, tu vai ver que a maioria dos países tiveram uma ruptura muito mais clara, muito mais desgastante, entendeu? E que foi por exemplo, é só ver a famosa guerra de secessão lá nos Estados Unidos, entendeu? Tudo, o momento de descentralização, sabe? O combate, que foi o tempo que durou, foi um negócio que o Brasil nunca falou assim, vamos acontecer de verdade. Justamente por causa que eles conseguiram fazer esse processo muito bem, sabe? Conseguiram evitar as revoltas, conseguiram controlar, conseguiram impedir e conseguiram ir manipulando, centralizando e continuaram fazendo, sabe? E pra mim, até essas transições de golpe pra democracia, eu acho que é uma maquinação interna também do Estado, entendeu? Por que eu digo isso também? Porque, cara, não que não tenha tido movimentos populares querendo liberdade de expressão, mas eu quero dizer que a ditadura só deixou de ser ditadura, a ditadura só se tornou uma democracia direta, sabe, o movimento diretas já e o caramba,
Não porque foi uma pressão popular que eles não puderam conter. Para mim foi simplesmente, mais uma vez, o governo se articulando lá de dentro falando, bom, agora tá na hora da gente transicionar do momento assim de ditadura, sabe, para uma democracia de novo, sabe, e o histórico é que, tipo assim, pô, o primeiro presidente que rola depois disso já era o Collor, que era o cara, tipo assim, de dentro do... Já era alguém que eles estavam, tipo, era a intenção deles, sabe? Que rolasse exatamente o que aconteceu e o desfecho que teve, sabe? E daí eu acho que o Estado sempre se protege utilizando essas figuras como bode expiatório, entendeu? Não é como se Collor fosse assim, haha, eu vou fazer alguma coisa que ninguém aprovou. Não, cara, foi uma decisão do governo, sabe? Não foi o Collor como indivíduo, como ditador, como homem poderoso que podia tomar a decisão de fazer o que ele fez com o nosso país. Não, cara, foi uma coisa que o governo fez, sabe? Só que daí quem é que vira o bode expiatório? O Collor, entendeu? A população não tem o instinto de pensar assim, caralho, o nosso governo tá nos fudendo. Eles conseguiram ficar muito mascarados, sabe? O governo brasileiro conseguiu muito ficar assim, escondido aí por baixo dos panos e as pessoas só ficarem se ligando nas figuras públicas, entendeu? Então eu acredito que essa saída da ditadura para voltar à democracia foi porque eles acharam que era o momento certo, assim como eu não duvido que algum dia no futuro volte para uma ditadura, porque eu acredito que eles estão fazendo um bom trabalho em convencer muita gente a acreditar que isso daria certo, sabe? Então realmente é outra análise assim minha pro futuro mais distante, sabe? Não agora, mas tô falando realmente assim na base de uns 20, 30 anos, sabe? Eu não vou dizer para vocês que eu não vejo já a estrutura estatal brasileira se organizando para no futuro fazer uma ditadura de novo, sabe? E ditadura sempre tem que ser militar, entendeu? Isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Esse tipo de coisa só acontece com governos armados e população desarmada, entendeu? Então, não duvido que em algum momento eles pensem, bom, democracia deu errado de novo, tá na hora da gente meter-lhe um golpe, e no momento que a população vai estar tranquila, sabe? E sempre vai voltar aquele mesmo movimento, vai ter gente contra a cultura, vai ter gente lutando contra isso e querer fazer a liberdade de novo, mas quando eles achar que a população tá ficando muito descontente a ponto de rolar talvez algum problema maior, eles falam, opa, vamos transicionar de volta para a democracia, sabe? Mas essa é a minha opinião, analisando tudo que eu vi até agora desse país, sabe? Eu não consigo dizer para vocês que, olha, o Brasil é estruturado, é regido, é administrado de uma forma que está querendo provocar crescimento da base, entendeu? É investimento, eles querem que o pobre se desenvolva, eles querem que o pobre fique inteligente, consciente, bem formado, competente, eles não... Eu não consigo ver que isso é a intenção, cara, me desculpa, mas não dá pra ver, olha, o governo brasileiro quer mesmo que a gente suba, quer que a gente supere os outros, né? Aí tem várias questões de que eu poderia entrar, mas acho que primeiro eu vou esclarecer sobre a questão das crianças. Tá? Por que pra mim é meio, em parte é meio triste, porque eu sei que o meu programa não é para crianças por intenção, tipo, o linguajar que eu uso, o formato que eu faço, eu sei que crianças não estão me ouvindo, e pelos meus números eu sei que a minha audiência são todas pessoas maiores de 18 anos de idade. O lado bom é que eu sei que essa pessoa tá mais madura para ver o que eu tô falando, mas, né, então apesar de eu não poder estar influenciando diretamente crianças, eu vou dizer para você assim, sim, eu acho que as crianças e os jovens e adolescentes são fundamentais para esse negócio assim de revolução. Cara, e agora que eu me liguei que eu já falei várias vezes essa palavra, só pra deixar bem claro, que eu tô falando dessa revolução, cara, eu não tô falando de acabar com o capitalismo, entendeu? Eu não tô falando de revolução comunista, entendeu? Não é o que eu tô pregando aqui agora, porque tem gente que eu sei que pessoas malucas, quando escutam a palavra revolução, para eles automaticamente eles pensam em questões comunistas. Porque, né, justamente para mim também é uma tática de manipulação, entendeu? As pessoas conseguirem vender essa ideia de que revolução é uma característica comunista. Eu falei, porra, Revolução Francesa, nem existia comunismo, eu acho que aqueles franceses que mataram um monte de rei lá naquela merda era comunista, filho da puta. Entendeu? Revolução para mim é simplesmente assim, cara, é um negócio assim, sangrento, bárbaro, entendeu? Mas é o que tem que acontecer quando tu vê assim, mano, tá tudo errado nessa merda e não vai parar por boa vontade, entendeu? O cara não, as pessoas que estão nos ferrando não vão se levantar e dizer, sim, vamos parar de te ferrar, entendeu? Por isso que eu falo de revolução, entendeu? É uma coisa assim, cara, duradoura, demorada, mas com fundamento, entendeu? Porque, né? Justamente porque as marras da opressão existem, entendeu? Então tem muita gente que gosta de vender a ideia de que a revolução é sempre comunista, justamente para a população nunca ver isso como uma alternativa. Mas, cara, olha só, eu acho que é bem óbvio que vários desses rótulos, entendeu? São incentivados, são estimulados para manter a população dispersa, sabe? É aquela velha tática do dividir e conquistar, entendeu? O Brasil é um povo tão grande, entendeu? Um país tão grande com um povo tão diferente que é muito fácil conseguir fazer com que as pessoas se distraiam, cara. Se distraiam realmente, tipo, arrumem motivos, justificativas para os seus erros, para os seus fracassos em quem tá na volta, sabe? É muito fácil tu conseguir botar esse sentimento na cabeça das pessoas. Sendo que, tipo assim, o inimigo vai estar ali, tipo assim, no mesmo lugar, parado, no mesmo espaço que ele teve nos últimos
sabe? Talvez 500 anos. Só que, né, as pessoas meio que não conseguem olhar para o lugar certo, porque, né, é muito grande, tem muita coisa acontecendo e esses rótulos daí distraem, entendeu? Então, cara, não é sobre, assim, ser de direita, ser de esquerda. É sobre reconhecer que a máquina tá operando de uma forma que não é justa, não é digna, sabe? E reconhecer que essa forma não vai ser alterada pelo lado de dentro, entendeu? O sistema que foi criado para se proteger, para se beneficiar, para impedir que ele rua, sabe? Ele não vai cair dessa forma. Então não pode pegar e fazer uma mudança, sabe? A estrutura dele é incompetente. Mesmo que altere as formas, o jeito que ela opera não é eficiente, sabe? Ela não vai começar, não, agora que você mudou essas 3 partes aqui, as outras 255 partes que estão estruturadas de uma forma que não tem como acabar de uma forma que beneficie e que traga desenvolvimento para a população, sabe? Não tem como a gente vencer esse jogo enquanto a gente jogar pelas regras deles, basicamente, sabe? Então, parte da minha mensagem que eu gostaria que chegasse até as crianças, não chega, mas chega até os jovens, adultos com senso crítico, opinião, com capacidade de interpretação, e refletir, cara, e reconhecer que, né, tipo, é outra questão que pra mim eu tô certo de maneira pragmática, sabe? Não tem nada de errado tu reconhecer que teu governo não tá funcionando da maneira mais eficiente. Não tem nada de errado tu pensar assim, peraí, será que realmente todas essas coisas que a gente ouviu a vida inteira, cara, todos os absurdos, todo esse processo de sucateamento, sabe? Todas as leis patetas, todas as formas burocráticas de administrar, a perseguição a substâncias que não deveria perseguir, sabe? A falta de pulso firme em punir a corrupção vinda das pessoas mais altas da sociedade, ao mesmo tempo que a pessoa da base se apega com um gato de luz, se fode, sabe? Se apega sonegando um imposto, vai se dar mal. Se apega roubando alguma coisa no supermercado, vai se dar mal. Em compensação, como é que as partes mais ricas, mais privilegiadas, mesmo que eles cometam um crime de assassinato, mesmo que eles cometam um crime de lesa pátria, como é que essas pessoas ainda saem impunes? Será que realmente isso está funcionando de uma forma justa, legal? Será que isso realmente está funcionando de uma forma que está pensando em mentir do mesmo nível, da mesma forma, do mesmo jeito que pensa na minoria rica desse país? E não só rica, mas de uma classe, de uma categoria, sabe? Que representa uma estirpe que não é todo mundo que tem, inclusive é muita pouca gente que tem, entendeu? Então, para mim é bem óbvio que o Brasil é estruturado de uma forma opressora, sabe? É bem óbvio que ele é estruturado de uma forma de que, tipo assim, 249 milhões e lá vai pedrada da população se foda para realmente uma parte muito pequena, sabe? Um núcleo que eu acredito que deve ser menos de 1 milhão de pessoas, deve gozar de uma vida super boa, super privilegiada, sabe? Completamente distante da maioria do que acontece no Brasil. E a grande maioria, cara, a grande maioria da massa que engloba, assim, tantas pessoas que estão na margem da miséria, quanto na pobreza, tipo assim, moderadinha, sabe? Quanto a classe média baixa, sabe? O grossíssimo desse país é gente que vive uma luta diária, sabe? Basicamente, qualquer pessoa que tem tipo, a renda dele não chega, sei lá, a... É que tem a ver com o núcleo familiar, quantas pessoas que tem, entendeu? Mas basicamente, cara, qualquer pessoa que não ganha, tipo assim, o famoso, assim, 2 ou 3 salários mínimos por cabeça na família, ele tá passando uma vida fodida, sabe? Tipo, se tu é uma pessoa sozinha, ele deve ganhar, sei lá, uns 5 mil reais, eu imagino que tu consegue viver uma vida boa pro Brasil. E é óbvio que tu tá completamente distante desse pessoal que eu falei aí, que é milionário, sabe? Mas eu quero dizer que o grosso do Brasil, tipo, se o grosso mesmo, a parte relevante do nosso país, não vive nessas condições. Vive condições que é muito diferente disso, sabe? É uma batalha muito maior do que essa, sabe? E, né... Mas agora, voltando para os jovens, que eu queria dizer que eles são muito mais sujeitos a ver através desses mecanismos de opressão, porque eles ainda não foram instalados, entendeu? É aquela velha história de que criança... Por que a criança sempre nasce empática? Ela não nasce apática. Por que a criança sempre nasce se comovendo quando ela vê sofrimento? Nem sempre, eu sei que tem exceções, gente que é psicopata, vai desincentivado. Mas eu quero dizer que, naturalmente, a criança, ela vai sentir pena, ela vai ver uma pessoa em situação de rua, ela vai se incomodar até ela normalizar, entendeu? Ela vai passar por vários momentos assim, sabe? Que ela ainda não tá dessensibilizada, ainda não instalaram nela vários gatilhos ruins, sabe? De coisas assim que a gente se acostuma. A gente se acostuma a pensar de nós mesmos, a gente acostuma a diminuir nós mesmos enquanto espécie, enquanto indivíduo. Costumamos sabe, achar que a gente não pode conseguir mais, porque a gente olha para nossa volta e a gente vê pessoas que nem nós, que tentaram, que se esforçaram, que se empenharam, que batalharam, e parece que eles não conseguiram nada, dentro tu pensa que essa é a realidade, é isso que tem que ser, porque a vida, no máximo, é isso, e achar que tu vai ter mais do que isso não é real, sabe? Então, para mim, isso são mecanismos de opressão, sabe? Por isso que eu tento deliberadamente, com todas as minhas forças, em primeiro lugar, não deixar esses mecanismos de opressão me controlar, e não é que eu venci essa luta, eu sei que eles me controlam, eu sei que se eu deixar,
se eu deixar essas dúvidas que foram instaladas na minha cabeça, pouco a pouco, passo a passo, por questões estruturais, sabe? De uma forma que nem eu falei, a intenção do nosso governo mesmo, criar a gente com essas crenças limitantes, sabe? Fazer com que a gente acredite em várias coisas que não são verdade, sabe? Como, por exemplo, essas coisas todas que eu falei, sabe? Que a criança não vai estar necessariamente abraçada, sabe? Por isso que é sempre destacado o quanto os jovens têm esse poder, sabe? E por isso que é sempre importante tu sempre realmente prestar atenção, posicionamentos, esclarecimentos que pessoas mais jovens que tu faz, porque provavelmente eles vão estar sendo capazes de vir com uma ideologia mais pura, sabe? Vai ser mais algo que eles estão tirando de sua própria racionalização, ao contrário de nós, que já estamos totalmente afetados, sabe? Por maquinações. Não totalmente, mas eu quero dizer que quanto mais tu envelhece, mais opiniões tu vai vendo, é normal que tu vai adquirindo assim um certo cinismo característico da experiência, sabe? É tu ver o quanto que as pessoas se contradizem, o quanto as coisas vão acontecendo na tua volta, e aparentemente, né, eu já descrevi, assim, toda essa questão, assim, de como, né, esses mecanismos de opressão são notórios, né? Então, é essa parte que eu tinha para destacar, assim, sobre as crianças, sabe? Eu realmente acho que é muito mais fácil tu conseguir fazer com que um jovem ou uma criança tenha a famosa mente aberta, é muito mais fácil tu ver que eles enxergam através dos erros e ser capaz de não ser pego por aquilo lá, do que uma pessoa adulta, cara. Olha, a chance dela não ter sido tomada por uma ideia. E daí que eu falei, felizmente tem um lance da contracultura, sabe? Que isso daí eu não sei muito bem explicar onde, como que começa e quando que acaba. Na verdade, não só eu, né? A maioria das pessoas não sabe muito bem dizer como e por que tudo funciona assim, mas a verdade é que, independentemente desses mecanismos muito sofisticados de opressão, entendeu? Que essas estruturas vão adquirindo para manter a gente se sentindo infeliz, insatisfeito e suficiente, acreditando em coisas que simplesmente façam com que a gente odeie uns aos outros, persiga uns aos outros e não consiga entender por que a nossa vida não está progredindo. Apesar de tudo isso, tem um monte de gente que cresce inserida nesses sistemas e, por algum motivo, a razão deles é ir contra aquilo lá, sabe? Não importando o quanto as pessoas tentem instaurar aquilo lá para ele, né? É que eu falei, isso é cíclico, entendeu? Eu acho que a contracultura vai viver para sempre. Até numa sociedade que eu considero mais adequada, pelo fato da minha opinião ser mais adequada, não quer dizer que vai ser para os outros, sabe? Aí essas pessoas... Mas eu acredito na espécie humana, entendeu? Eu acredito na espécie humana porque, né, eu já ouvi as pessoas falando sobre outras pessoas falando sobre a questão de evolução, sabe? E eu já expliquei aqui para vocês em algumas outras ocasiões que eu acredito em evolução no sentido, tipo assim, pragmático da existência, né? Vamos voltar para esse termo, né? Eu acredito no motor inicial, no grande arquiteto do universo, se vocês preferirem, Gadu, sabe? Eu acredito que existe uma força, uma energia, uma intenção que fez as coisas andarem em movimento, sabe? Algo que fez com que o que era nada, em algum momento se tornou algo, e esse algo especificamente tomou formas que, na minha opinião, há porquês, sabe? Eu não acredito na aleatoriedade, eu não acredito que foi por acaso, eu não acredito, né, que Deus rolou dados e as coisas aconteceram do jeito que tá aqui e elas poderiam ter acontecido diferente, sabe? Eu não acredito que em vez de eu estar aqui falando com vocês, quem poderia estar falando era a foca, sabe? Eu acho que não, acho que as coisas eram mais estabelecidos do que a gente é capaz de compreender, embora o que isso não quer dizer que isso não anula questões como livre-arbítrio e várias outras questões, sabe? Eu não acho que a vida está completamente definida e predeterminada, mas eu acredito que ela tem um direcionamento, sabe? Eu não acho que... Por isso que tem a ver com outras coisas assim, né? Agora eu vou entrar mais no fundamentalismos existenciais, pessoais meus, entendeu? Vou esclarecer que é coisas que vocês não precisam levar para a vida de vocês, não precisam nem acreditar e nem concordar. Só tô querendo compartilhar que é assim que eu penso dentro de mim e por isso que fortifica ou não certas convicções que eu tenho a respeito dessa vida, né? Então, se eu acho que a vida fluiu e aos trancos e barrancos e por mais bizarro e improvável que tenha sido, a gente ainda tá vivo, a gente ainda tá conversando, é que, né, eu acredito na ideia de evolução, entendeu? Então, eu acho que, de alguma maneira, mesmo com todos esses mecanismos de opressão, mesmo com líderes ruins, com transtornos de personalidade narcisista ou psicopatas deliberadamente, sabe? E ditadores malucos, apesar de tudo isso, a humanidade conseguiu também compartilhar coisas boas, sentimentos bons, sabedoria real, intrínseca, positiva, sabe? Conseguiu que a gente não tivesse se tornado simplesmente o nosso lado pior. O nosso lado pior existe, ele marcou, ele massacrou, ele manchou a nossa existência, mas ele não é o todo, sabe? Ainda assim, no meio de tudo isso, aos trancos e barrancos, a gente foi progredindo, a gente tá... E na minha opinião, entendeu?
avanços acontecendo. O que não quer dizer que a gente está numa civilização adequada, entendeu? Que nem no último episódio, acho que no programa 101, eu já destaquei que, na minha opinião, acho que hoje em dia a nossa civilização é o mais infeliz que ela já foi. Justamente porque a gente encontrou um novo desafio, entendeu? A gente foi se tornando tão civilizado, digamos assim, a gente conseguiu prolongar a nossa espécie, a gente não está se matando mais tão comumente em questão de combates, tipo, que era regular, era tradicional, era tipo assim, normal, tu não esperava que ninguém ia viver muito por nenhuma razão. Então agora a gente tá, quer dizer que a gente civilizou a ponto de ter outros problemas, entendeu? E daí eu acho que daí também isso vai ser parte da evolução, entendeu? Não é porque a nossa jornada até aqui nos fez tornar uma geração de pessoas insuficientes, que pode até cometer suicídio, entendeu? E esse tipo de coisa que praticamente não era conhecido em outras sociedades. Só para esclarecer, não é que outras cidades nunca se mataram, mas o suicídio moderno, que é da insatisfação por estar vivo e sentir que não tem serventia para a espécie e que não devia estar vivo, sabe? Isso daí é outra coisa, realmente algo moderno, sabe? Não há tipo assim, razão nenhuma que sustente uma crença de que em outras sociedades mais primitivas esse tipo de suicídio acontecia, sabe? Outras razões para as pessoas estarem se matando, entendeu? Quando eu digo primitivo, que eu falei também não é para ofender, sabe? É questão tecnológica mesmo, sabe? Sociedades que tinham menos tecnologia, não inferiores, não menos inteligentes, menos esclarecidas, sabe? Menos sábias do que nós. Pessoas com uma tecnologia menor que a nossa, talvez não, é bem óbvio que para eles conseguirem essa ideia de que, tipo, eu vou me matar porque ninguém me ama e eu não sirvo pra nada, entendeu? Simplesmente não acontecia. E por que não acontecia? Porque eu não acho que existia mecanismos de opressão tão avançados, entendeu? Eu acho que a nossa sociedade está se caminhando para um grande número de mecanismos de opressão políticas, sociais, tecnológicas, sabe? Todos esses lances da internet que eu problematizo, para mim, isso são tudo mecanismos de opressão, sabe? Quando eu comento coisas sobre como que eu acho que os filtros de Instagram não são legais, não é porque eu tô querendo que as pessoas se sintam mal, não é que eu quero que as pessoas se sintam tipo assim, o Renan tá falando mal, eu vou parar de fazer isso porque ele tá muito certo e muito justo. Não, caralho, é que eu realmente acho que isso é um mecanismo de opressão, entendeu? Instala na tua cabeça um negócio que faz tu se sentir infeliz por ser quem tu faz tu sentir, sabe, é o tipo de coisa, assim como várias outras coisas que não existia até a internet estar ali escancarada na tua cara, te podendo passar por isso. Existia maneira da sociedade de fazer tu se sentir insatisfeito com a tua aparência? Com certeza, mas o Instagram é a nova forma, é a nova maneira de falar isso daí, entendeu? Então, né, pra mim, a evolução da sociedade veio acontecendo. É que eu vou abrindo um monte de assunto, gente, me perdão, mas é isso que vocês... não foi eu que criei isso aqui, mas eu espero que quem ouça ainda tenha se acostumado com esse tipo de devaneio. Mas o que eu tava querendo dizer que questão existencial pessoal minha é outra coisa, assim, que eu acredito, o que é evolução, porque o que eu acho que as pessoas têm que fazer, sabe? O que eu tento fazer também, sabe? Cara, a minha convicção pessoal é que uma jornada evolutiva nesse planeta tem a ver assim com uma construção social, sabe? E quando eu digo construção social, eu nem tô falando da parte mais mundana. Eu vou ir para a parte mais espiritual mesmo da parada. Eu acho que, tipo assim, nós, enquanto espécie, a nossa função, a gente tá vivo, existindo e se relacionando com outros seres humanos para provocar um crescimento, entendeu? Para influenciar positivamente, para passar coisas que tu acredita que são valores, tu acredita que são boas, tu acredita que são positivos, tu acredita que são estímulos que vão fazer essa pessoa fazer mais. Para mim, isso é a evolução real, sabe? É alguma coisa realmente, é uma construção de uma vida. Se tu conseguir fazer isso pra alguém, cara, tu fez algo válido, tu fez algo digno, sabe? Aí sim, deixando de lado todo o materialismo, sabe? Do mais profundo que eu tento tirar, sendo o mais honesto que eu posso ser, tentando falar pra vocês, isso daí pra mim é algo bom, sabe? Isso daí é algo pra mim que representa evolução. Alguém conseguir transmitir pra qualquer outro ser humano algo que ele acredite ser bom, ser íntegro, ser válido, ser algo justo pro crescimento deles. E daí é o que eu tento fazer através do meu viés, entendeu? É a minha opinião, sabe? É uma coisa que eu acho que a internet está propiciando e é outra razão para eu acreditar que, apesar das coisas parecerem sombrias nesse momento, talvez algum dia elas não estejam tão sombrias assim, é a questão de que, tipo assim, essa famosa era da informação que a gente tá é justamente para passar esse tipo de mensagem, sabe? Antigamente eu acho que era muito mais difícil qualquer pessoa, em primeiro lugar, compreender que ela estava no regime opressório, sabe? Acho que o opressório tá certo, mas eu posso corrigir para opressivo se eu estiver errado, né? Mas a pessoa reconhecer que ela estava no regime assim e que isso daí não seria mudado por boa vontade dos governantes, sabe? Mas em algum momento deve ter acontecido, em vários momentos deve ter acontecido, e figuras... E daí quando eu digo isso, entendeu? Não é uma figura de poder opressor trocar por outro, porque isso também foi a coisa que mais aconteceu, sabe? Eu tô falando de realmente alguma figura que ele estava sendo prejudicado, ele era o lado fraco na balança e ele estava sendo diminuído e molestado, e conforme ele foi refletindo sobre essas coisas, ele chegava à conclusão de que
acho que não é realmente o mais justo não, entendeu? Acho que não é por causa que essa pessoa nasceu em tal lugar que ela tem direito sobre mim, sabe? Porque pra mim isso daí é o tipo de coisa pragmática da existência, sabe? Por isso que eu não sou uma pessoa relativista, entendeu? Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, tudo tem a ver com a cultura. Não, caralho, tudo tem a ver com a cultura, uma pica, sabe? A opressão é errada, sempre foi errada. E hoje em dia a gente tem uma sociedade que, na minha opinião, a gente pode refletir mais a respeito e pode chegar a essa conclusão. E essa é a conclusão que eu tenho, sabe? Eu acho que a opressão realmente é uma agressão da espécie humana, sabe? É uma forma que a gente normalizou nossa existência porque era possível, só que isso faz parte da evolução, sabe? Tu reconhecer que, tá, oprimir os outros não é legal, oprimir os outros não é bacana, e eu realmente acredito, cara, não, para sustentar ainda mais esse meu discurso positivo, digamos assim, é que, tipo, eu acho de verdade que quando a humanidade parar de suprimir, a gente ainda vai deslanchar muito mais, sabe? Só que daí realmente acho que eu não vou viver pra ver isso, sabe? Realmente acho que isso aqui daí é meu sonho pro futuro, quando a humanidade for vencer tudo. Mas realmente acho que, tipo assim, cara, se a gente conseguiu chegar até aqui através da manipulação, da opressão, de humilhar as pessoas e forçar eles a fazer as coisas contra a vontade, eu realmente acho que se a gente criar uma sociedade que é o contrário, os mecanismos de opressão são destruídos, e a gente tem um grande poder de influência positiva nas pessoas e transformar eles, incentivar, sabe? Eu acho que a gente, nossa, aí sim a gente vai fazer as coisas que as pessoas acham que a gente tá quase conseguindo fazer hoje em dia, sabe? Eu acho que o potencial humano pode ser desbloqueado a um nível, sabe? Tipo, realmente eu não tenho nem como, hoje em dia eu não tenho nem como contemplar, mas considerando o quão nocivo eu acredito que a opressão seja, sabe? Eu não acredito que oprimir alguém traga benefício, sabe? Eu acredito que a psique da pessoa é tão grande que ela tenta se rebelar contra aquilo lá. É tipo eu mesmo assim e tal, sabe? Eu acredito sim que eu tive, sabe, estímulos, seja psicológicos, neurológicos, biológicos ou espirituais, para não me adequar a coisas que se eu tivesse aprendido, eu teria crenças limitantes sobre mim. Mas o ponto que é, eu ainda tenho crenças limitantes sobre mim. Eu ainda sei o quanto que essas mecanismos de opressão que eu identifiquei, que eu reconheci, eles ainda me controlam por mais consciente que eu seja, sabe? Então esse que é o ponto. Então eu sou obrigado a achar seguir. E eu não acho que isso me faça bem, entendeu? Eu acho que isso tem algum lado positivo, de questão de interpretação, de saber o que é um mecanismo de opressão, de saber reconhecer eles e tudo mais, mas o ponto que é, eu acho que se eu pudesse trocar esse conhecimento por um mundo onde eu não tenho esse conhecimento, mas eu não tenho esse mecanismo instalado, é muito melhor, sabe? É tipo questões assim sobre até questão de aparência e tudo mais. Se tu puder trocar a noção de como que as pessoas te percebem em questão estética, tipo assim, eu já vivi o suficiente para saber o que as pessoas gostam ou não gostam de mim, o que elas recomendam, o que elas não recomendam, quais são as opiniões, quais são as definições. Se tu puder trocar esse conhecimento pelo fato de que, tipo assim, imagina se jamais na minha vida eu nunca tivesse sido tipo, a minha aparência demais tivesse sido um ponto de relevância para o meu raciocínio. Eu acho que isso seria algo bom, entendeu? Eu acho que seres humanos que conseguem arrumar uma sociedade assim, eles vão deslanchar, entendeu? A mesma coisa com vários outros pontos, entendeu? Eu realmente acredito que eu tive que digerir e me adaptar e reconhecer várias coisas que me fizeram mal e ainda faço e eu acredito que hoje em dia essas coisas me controlem menos do que já controlaram, entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu sei que essas coisas estão ali, eu só tô enxergando eles e eu quero combater. Só que então, né, gente que não é obrigada a passar por isso, entendeu? Então é um ponto que eu penso, eu não acho que a opressão faça algo bom pra ti. Eu não acho que tu precisa ser oprimido pra ser uma pessoa foda, sabe? Pelo contrário, até onde eu sei, eu preciso imaginar, nossa, se o Renan é oprimido que chegou até aqui, acho que se o Renan não tivesse sido oprimido, cara, ele já tinha, sabe, já tinha ido parar em outra dimensão, sabe? Realmente imagino coisas desse tipo, sabe? Então, era basicamente isso daí, entendeu? Eu realmente acredito que, de uma forma ou de outra, misteriosamente, a sociedade dá uma maneira de evoluir, sabe? E a evolução real é o quão bom tu pode fazer pro teu grupo, pra tua célula, pra tua sociedade. E, na minha opinião, a minha célula é o mundo inteiro. Eu não sou pretensioso a ponto de achar que eu posso afetar o mundo inteiro, mas, porra, eu vou tentar afetar o máximo de pessoas positivamente enquanto eu puder, sabe? E isso daí tem a ver com convicções sobre a nossa própria espécie, sabe? Tem questões psicológicas. Eu não me acordei um dia e falei, nossa, é isso que é ser um ser humano bom, sabe? Não, foi refletindo, foi vendo o que as pessoas falavam, sabe? O que as pessoas elogiavam e o que a psicologia tinha para dizer. Sabendo que nós somos uma espécie social, que basicamente nada nessa vida foi feita por um ser humano sozinho. E quando eu digo nada, eu quero dizer nada mesmo, sabe? Absolutamente nada, cara. Um ser humano sozinho não serve pra porra nenhuma. Sério. Sério. Se tu acha que tu sozinho serve pra alguma coisa, tu não serve pra bosta nenhuma. Eu,
incluso nisso. O ser humano é incapaz de servir para qualquer coisa sozinho, entendeu? A nossa espécie só tem serventia em grupos, e quanto maior o grupo, e quanto maior a organização social, melhor, entendeu? Quanto mais, e para mim, quanto mais autônomos, mais conscientes, mais capacitadas as pessoas são, melhores, entendeu? É que as figuras de poder sempre tiveram medo do mundo assim. As figuras de poder, os reis, os imperadores, sabe, os presidentes, ditadores e não ditadores também, eles sempre tiveram medo da ideia da população deles saberem tanto quanto eles mesmos, entendeu? Eles sempre ficaram assustados com a ideia. Imagina se esses caras que eu controlo, que eu oprimo, que eu manipulo, tivessem noção de tudo que eu sei, da razão por que eu falo as coisas que eu falo para eles. Imagina se eles tivessem a mesma capacidade de interpretação dos fatos da realidade que eu tenho, sabe? Por isso que essa ideia de manter as pessoas despolitizadas, manter as pessoas analfabetizada. Analfabeto tá certo nisso, né? Analfabetizado, sabe? Isso daí não era por acaso, era agenda, era intenção. Era tipo assim, eu sou o seu líder, eu sou o seu chefe, eu vou te manter abaixo de mim. Eu não vou te explicar o que nos torna diferente, porque a única coisa que nos torna diferente é conceitos, é conhecimento, é cultural, sabe? As únicas coisas que nos são diferentes são isso. Qualquer outra ideia que qualquer outro ser humano teve de que realmente era superior por questões, sabe? Independentemente se ele achava que ele era melhor por causa da função dele aqui na Terra, por causa do que ele fazia, ou por causa da linhagem dele, sabe? Qualquer merda dessa que a pessoa acredita, ela tava maluca, ela tava doida, porque não é assim que funciona. Qualquer pessoa que der um soco na cara dela vai doer, entendeu? Não importa, sabe? É um ser humano, ainda sangra, sabe? Ainda sangra, ainda chora, ainda sua, sabe? Então, é isso daí, sabe? Então, esses mecanismos não existiram e não persistiram sempre. Porque, basicamente, cara, na prática mesmo, nós somos todos mundos iguais, sabe? Só que a gente inventou um monte de regras, um monte de maquinações políticas para nos separar, para nos distinguir e para pessoas aí acharem que estão acima dos outros, acharem que podem fazer e falar o que quiser contigo, sabe? Então, né, essa para mim é a minha contribuição, sabe? Na minha opinião, eu acredito que eu consegui notar essas coisas, sabe? Eu não acho que eu sou maluco, eu não acho que eu sou paranoico, eu acho que eu sou realista, sabe? Eu identifiquei um padrão e eu acho que é interessante que eu e outras pessoas propaguem essa ideia, sabe? Por mais que possa parecer presunçoso, pretensioso, não me importa, cara. Eu não vejo muita gente tentando fazer isso aqui tão didaticamente quanto eu me esforcei para fazer aqui, para realmente mostrar essas coisas, sabe? E aqui nesse programa eu não falei tudo que tinha pra falar sobre esse assunto, porque adivinha, esse assunto, cara, é infinito. Tu pode pegar qualquer ponto específico da sociedade e discutir, sabe? Qualquer momento histórico e discutir a manipulação que rolou ali por trás, a intenção de opressão ou não que rolou ali, mas quase sempre assim teve, cara. Quase sempre o lado que tinha medo de perder o poder oprimiu o outro lado. Quase sempre ele tinha medo, tipo assim, puta que pariu, se essa pessoa puder me olhar no olho, eu tô fudido. Se essa pessoa não me enxergar como alguém acima dela, eu tô fudido. E sempre teve esse medo na cara dessa gente, entendeu? Então, por isso que eu acho que, tipo assim, olha, eu me identifico como alguém da base da sociedade, entendeu? Sem, tipo assim, falso vitimismo, entendeu? A vida que eu tive, a experiência que eu tive, a condição financeira que eu tive, a realidade, as batalhas que eu tive que lidar, sabe? Pra mim, eu acredito que eu sou uma pessoa da base da sociedade brasileira, entendeu? E eu acho que pessoas como eu tem que ter essa função, assim, nessa famosa era da informação, entendeu? Se eu acho que eu tenho informação sobre isso, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais que eu posso passar para alguém, sabe? Note esses mecanismos de manipulação e de opressão, veja quantas crenças limitantes foram instaladas em ti, quantas dúvidas, quantas mágoas, quantas frustrações, quantas coisas a teu respeito que não necessariamente são verdade, mas tu aprendeu a achar que sim, tu aprendeu a achar que tu podia menos, que tu sabia menos, que tu conseguia menos, que tu merecia menos, e adivinha, isso não é por acaso, tu não é maluco, entendeu? Há um esforço real e estrutural do nosso Estado, da nossa sociedade, para fazer com que tu se sinta assim, sabe? O nosso Estado quer os brasileiros se sentindo assim, porque a ideia de que o povo brasileiro possuir conhecimento, possuir cultura, possuir senso crítico, possuir capacidade de interpretação
assusta essa gente, entendeu? Como é que eles vão controlar um povo que tem esse esclarecimento? Como é que tu vai tomar o controle da mente de alguém que faz perguntas, entendeu? Como é que tu vai fazer isso? Entendeu? Tu não faz. Então, por isso que pra mim, eu querendo fazer uma verdadeira revolução a longo prazo, é o que eu prego aqui, é o que eu peço pra vocês, entendeu? Olha, isso daí pra mim é evolução, sabe? A gente questionar essas coisas pra melhorar, entendeu? A gente vê essas mazelas que a gente consegue identificar no nosso sistema capitalista, no nosso sistema democrático, sabe? E conseguir navegar eles de uma forma mais positiva. Justamente porque, né, não, eu falo de evolução, mas não é, na minha opinião, não há garantias que a nossa estrutura social tenha avançado, sabe? Eu não tenho por que achar que, apesar de tecnologicamente, e até em questão que eu falei, viver mais não é viver melhor, entendeu? Eu não necessariamente acho que só porque hoje em dia é um momento histórico que nós temos mais quantidade de seres humanos vivos, mais seres humanos não morrendo por causa de doenças, porque a maioria não é antivacina estúpido, mais seres humanos não morrendo por, tipo, falta de alimentação. Não que não haja pobreza, não que não haja miséria, eu sei que ainda tem, claro, mas eu quero dizer que, historicamente falando, esse deve ser um momento que essas coisas acontecem menos. Só que ainda assim, a gente está vivendo num mundo onde, na minha opinião, né, a maioria das pessoas vivas estão em sofrimento e não é por acaso, é por opressão, sabe? Então, eu realmente acho que é a minha obrigação moral, cívica, como ser humano, sabe? Falar sobre isso, levantar sobre isso e pedir para as pessoas se questionarem e tentar estabelecer padrões mais positivos, porque sabe o que eu quero no final disso tudo? Eu quero uma vida melhor para a base da sociedade, para a maioria da sociedade. Eu quero uma vida melhor para o grosso das pessoas que vivem nesse mundo. E para isso acontecer, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que saber que essas coisas acontecem na nossa volta, que tem gente que está acima de nós e com medo de nós, porque eles têm muito e eles sempre tiveram muito na cabeça deles, porra, se eles não tiverem mais do que nós e se sentirem melhor do que nós, eles vão estar perdidos, mas, cara, no final das contas, eles estão, tipo, eles estão até errados, que eu tenho certeza absoluta que no mundo onde tem menos opressão é melhor para todo mundo, inclusive para essas pessoas que têm tanto medo assim e tal. É por isso que eu digo que não necessariamente todo mundo é bom, entendeu? Se tu ficar achando que essa pessoa, o que ela precisa é de informação, tu vai acabar se fuder, porque é outra coisa que diz sobre narcisistas, né? Não adianta demonstrar empatia para narcisista, porque a única coisa que eles vão fazer é montar em ti. Então, quando tu nota que a pessoa tá te ferrando por intenção, porque ela já... É assim que ela vai fazer as coisas, ela não tá fazendo aquilo lá porque ela cometeu um erro. É o jeito que ela opera. Quando tu nota isso, cara, infelizmente não tem mais espaço para empatia, né? Então, esse tipo de realização e essa minha crença nessa dualismo da vida, sabe? Desse dualismo da existência, dessa competição entre forças contrárias, antes de eu já ter mais esclarecimento sobre esse negócio de transtorno, de personalidade narcisista, eu já era convicto de que a maioria das pessoas de poder do passado eram só filhos da puta, sabe? Eu só não tinha noção de que as pessoas poderiam se tornar filhos da puta a níveis, assim, psicológicos profundos, não simplesmente questão de ponto de vista, sabe? Não é porque a pessoa tava fazendo bem, sabe, sem, tipo, ela achava que tá fazendo bem, sabe, que é isso que muita gente acredita. Não, cara, tem gente que tá fazendo mal, sabe que tá fazendo mal, tem gosto e faz isso por vontade própria, sabe, e tem gente que faz isso de uma maneira muito maquiada, sabe, tem gente que ele tá realmente fazendo um negócio que ele sabe que é ruim, que ele sabe que vai dar merda e que ele quer que dê merda, só que ele não vai falar isso, entendeu, justamente porque é o que a nossa sociedade se tornou, é uma sociedade democrática isso, é uma sociedade de aparências, é uma sociedade de venda de ideias, de discursos e de manipulação, é isso que a gente concordou que era o ideal, é isso que a gente tá vendo aí hoje em dia, sabe? Então, é o que me faz tomar partidos em lutas, entendeu? E, né, eu até não é uma crítica, mas até uma observação que eu tenho, assim. Eu, particularmente, inclusive, esse meu ambiente de raciocínio é o que me impediu de buscar uma vida, assim, de ascensão espiritual, no sentido assim, aquele mais clichê da palavra, sabe? É o que me impediu de me focar unicamente no desenvolvimento pessoal muito profundo. E que eu disse, eu não tô criticando essas pessoas, mas, né, através da minha reflexão, dentro de mim, eu acho que, tipo assim, se eu não tomar um partido nas coisas, sabe? Se eu, tipo assim, eu vou sair dos debates terrenos, eu vou sair das discussões públicas e vou simplesmente focar em mim, no meu crescimento pessoal, sabe? E que basicamente é o que o budismo prega muitas vezes, sabe? É tipo assim, tocar o foda-se pra vida, ainda vivo. Muita gente vende isso como o sentido de evolução, como ser evoluído, sabe? O meu ser evoluído não é isso, sabe? Eu entendo a pessoa que quer se abster, mas na minha opinião eu não posso te dizer que alguém que está vivo no planeta Terra e decide não participar de coisas assim
de disputas de poder, eu não acho que ela está sendo a pessoa mais evoluída, sabe? Porque, na minha opinião, evolução real, um ser humano que está em busca de evolução e está propagando evolução, ele está ajudando a sua espécie, sabe? Ele está vivendo a sociedade como que nem eu falei, o ser humano é, entendeu? Eu realmente acho que essa vida da meditação única, exclusiva e abastada, e sem se importar com os outros, sem se relacionar com os outros, sem se envolver com os outros, sabe? Ou assim, um lance transcendental, ele não é, na minha opinião, ele não configura evolução, ele é basicamente assim uma decisão diferente de lidar com a vida, sabe? Mas agora, realmente a pessoa que ela quer ser imparcial, ela não quer afetar a balança para um lado e para o outro, entendeu? E que eu falei, eu acho que é uma forma legítima, sabe? Eu prefiro gente que faz isso do que participa do lado oposto, né? Mas então, por eu ter essas convicções, é o que me faz, quer saber, eu tenho que falar as coisas que eu penso, tenho que falar as coisas que eu acredito, porque tudo é o meu norte, sabe? É o meu norte de existência. Vai tudo a ver, tudo isso converge com as minhas crenças mais profundas e mais vitais para eu conseguir viver, existir, conseguir me levantar e fazer parte do mundo, sabe? Se eu não levar em consideração esse tipo de coisa, cara, eu não vivo, entendeu? Se eu deixar com que todas as opressões, todas as ideias, todas as críticas, toda a vida, toda a sociedade, toda a estrutura me dizendo que eu não sirvo, que eu não presto, e que eu sou indiferente, irrelevante, que eu não tenho por que existir, não tenho por que falar, e não faço a menor diferença, e quando eu morrer, simplesmente foi embora e ninguém se importa, e deu, era isso. Se eu levar a sério todos os mecanismos de opressão que tentaram ser instalados em mim, eu não consigo fazer o que eu faço aqui, entendeu? Eu não consigo ser honesto, eu não consigo ser autêntico, eu não consigo tentar passar verdade nas minhas palavras e com intenção e com, tipo assim, com um desejo, sabe? Com um projeto no que eu tô fazendo. Então, para eu conseguir fazer isso aqui, eu tenho que simplesmente pensar, olha só, eu vou ouvir de verdade as coisas que eu penso, as coisas que eu acho, as coisas que eu sinto, as coisas que eu busco, e sabe? E várias vezes essas coisas são bem grandes, pessoal. São bem profundas, entendeu? Que nem eu disse aqui, esse programa todo seria regido por essa marca da pretensiosidade, da presunção, mas olha só, eu vou mentir pra você se eu falar que eu nunca pensei sobre essas coisas. Eu pensei várias e várias vezes durante muito tempo, né? E hoje em dia eu me sinto mais confortável a estar compartilhando essas coisas, porque eu já tô num ponto que eu acho que quer saber se é legal, se é bacana, se eu sei qual é a minha intenção, se eu sei o que eu tô buscando e já estou convencido de que isso é algo que vai ser bom para a maioria das pessoas, por que não falar, sabe? Por que me silenciar? Por que ouvir os mecanismos de opressão que foram instalados na minha cabeça que me fazem sentir vontade de desistir de tudo, desistir de participar, de desistir de me envolver, de desistir de tentar fazer uma mudança positiva na sociedade, sabe? Por que eu vou ouvir todas essas coisas se eu posso, quer saber? Não, eu ainda vou ser eu porque só tem eu pra ser eu aqui nessa porra, tá ligado? Não tem outro lugar, a vida existiu de uma forma que existisse um Renan como eu sou, e se eu não honrar essa minha autenticidade, ninguém vai fazer por mim. Se eu não falar aquilo que eu quero falar, ninguém vai falar por mim. Se eu não escrever aquilo que eu quero escrever, ninguém vai escrever por mim. Então é isso aí. Quem me ouviu até a final, eu espero que tenha curtido. Não, acho que antes de encerrar, eu deveria ter falado um pouco mais sobre um discurso positivo contra o negócio de opressão. Mas agora perdeu o fio da meada, né? Basicamente, pessoal, é isso aí. Identifiquem, cara. Identifiquem essas coisas. Vejam e entendam o que as coisas fazem te sentir. Quais palavras te trazem sentimentos ruins, quais lembranças, quais memórias, pensem. E investiguem o que é ali que te oprimiu, o que é ali que te diminuiu. É uma forma que tu se sente ou é uma forma que as coisas eram feitas, sabe? E daí tu vai ver que, cara, a maioria das coisas tem gatilhos de opressão, sabe? A maioria das coisas que a gente se acostumou, que normalizou, que estruturalmente foi estabelecido na nossa cultura, na nossa sociedade, e no nosso governo, e na nossa forma de administrar esse país, tu vai ver que aquilo ali não tem como ter sido feito buscando te tornar uma pessoa mais segura de si, mais autônoma, mais assim, capacitada, e que alguém que realmente está, sabe, sendo reconhecido como um indivíduo, sendo tratado alguém como uma importância e, enfim, visto como um ser humano com valor e não só um número, não só um CPF, sabe? Então, é isso daí que eu faço, é sobre isso daí que eu tô lutando, sabe? Porque no final das contas eu acho que, né, nós, enquanto membros da base da sociedade, temos a obrigação e a função de tentar ajudar com que outras pessoas à nossa volta tenham essa capacidade de enxergar que a vida inteira foram dizendo para eles que eles valiam menos, que eles sabiam menos, que eles podiam menos, que eles mereciam menos, mas quer saber, eles têm exatamente o mesmo valor de todas as outras pessoas vivas, independentemente de posição social, de descendência, de nacionalidade, sabe? Enfim, independentemente de qualquer uma dessas palhaçadas, todos nós, teoricamente e na prática também deveríamos ter o mesmo valor. Simplesmente não acontece porque quem está
oprimindo não quer liberar isso aí, e quem está abaixo tem a obrigação de reconhecer seu opressor para poder fazer alguma coisa a respeito, porque adivinha, por vontade própria, por boa intenção, por desejo de quem está acima de ti e está confortável nessa posição, isso não vai mudar. Então, né, tem vários momentos da história que o oprimido teve que reconhecer o opressor. Eu acho que eu já fiz isso e eu quero ajudar cada um de vocês a fazer isso também, né? Então, agora sim que eu me vi até o final. Espero que tenham curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.